Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 11º capítulo, que se chama A Aproximação de Aslan. Vamos lembrar o que aconteceu no nosso último capítulo? O nome dele foi O Encantamento Começa a Quebrar-se. Como vocês devem lembrar, em Nárnia é sempre inverno por causa da feiticeira branca, né? Ela que faz o clima mudar, né? Então, quando o Sr. Castor fala que o São Nicolau chega trazendo os presentes, quer dizer que chegou o Natal, né? E lá era sempre inverno, mas nunca chegava o Natal. Foi o que o Sr. Túminos falou para Lúcia a primeira vez que ela foi lá, né? Então, isso é um sinal de que a feitiçaria da bruxa começava a perder força por causa da presença de Aslan e das crianças que estavam em Nárnia. E daí as crianças ganharam presentes, assim como o senhor Castor e a senhora Castor também. A senhora Castor ganhou uma máquina de costura, o senhor Castor ganhou o conserto de todos os, vamos dizer, os defeitos do Dick dele, né? Aliás, eu não lembro se eu falei pra vocês, mas era pra vocês pesquisarem como é que é um Dick de Castor. Se vocês ainda não pesquisaram, dá pausa aqui e pesquisa para vocês verem como é que é. E como é que é um castor também de verdade. Então ficou tudo arrumadinho lá no Dick dele, sem vazamentos de água. E daí foi os presentes das crianças. O Pedro ganhou um escudo e uma espada, né? No escudo tinha o leão rubro, né? O leão vermelho, que é o símbolo de Aslan. Então ele é um cavaleiro de Aslan, né? A Susana ganhou um arco e flecha e uma trompa mágica que, se ela assoprar a trompa, ela faz um barulho, né? Uma trompa é feita normalmente de chifre, tá? E daí, de algum lugar vai aparecer uma ajuda para ela. E a Lúcia ganhou um punhal, que é uma faquinha pequena, e um frasquinho de vidro ou de diamante. Eles não sabiam falar do que era feito aquele frasquinho. Mas dentro tinha um elixir da flor do sol, que era da terra de Aslan, né? E tinha o poder de curar todos os ferimentos da pessoa, tá? Então era uma espécie de remédio. E foi basicamente isso o nosso último capítulo. Então vamos pro de hoje. A aproximação de Aslan. Enquanto isso, Edmundo estava cada vez mais descontente da vida. Quando o anão desapareceu para aprontar o trenó, esperava que enfim a feiticeira voltasse a ser boazinha, como no primeiro encontro. Mas nem abriu a boca a malvada. Edmundo juntou todas as suas energias para dizer: Majestade, não poderia dar-me um pouquinho de manjar turco? A senhora disse, mas ele foi logo interrompido. Silêncio, debilóide humano, disse a rainha. Depois pareceu mudar de ideia e, como se falasse para si mesma, disse: Mas não me convém que este fedelho tenha um chilique no caminho. E então bateu palmas. Apareceu um outro anão. Dê de comer e de beber ao debilóide humano. O anão voltou daí a pouco com uma tigela de ferro contendo água e um pedaço de pão seco num prato também de ferro. Exibiu um sorriso de completo escárnio ao colocar as coisas no chão. Manjar turco para o príncipezinho, ha, ha, ha. Tire esse troço daí, ordenou Edmundo mal-humorado. Nunca comi pão seco em minha vida. Mas a feiticeira voltou-se para ele, com uma cara tão terrível que o menino pediu desculpas e começou a mordiscar o pão tão duro que mal lhe descia pela garganta. E fique contente por isso, por enquanto, disse a feiticeira. Olá, o Edmundo e o anão. O Edmundo achando que ia ser príncipe, né? Edmundo não tinha acabado de mastigar quando o primeiro anão veio avisar que o trenó estava pronto. A feiticeira ordenou a Edmundo que a seguisse. A neve caía de novo quando chegaram ao pátio, mas ela nem notou.
obrigando Edmundo a sentar-se a seu lado no trenó. Antes da partida, chamou Malgrim, o lobo, que se aproximou aos saltos como um cão gigante. Escolha o mais rápido de seus lobos e parta imediatamente com ele para a casa dos castores. Mate tudo que encontrar por lá. Se já tiverem partido, siga para a mesa de pedra a toda velocidade, sempre sem ser visto. Depois esconda-se e espere por mim. Tenho de andar muitas léguas para o poente até encontrar um lugar onde atravessar o rio. Pode ser que você encontre criaturas humanas antes de chegar à mesa de pedra. Nesse caso, já sabe o que fazer. Ouvir é obedecer, ó rainha, rosnou o lobo, desaparecendo imediatamente na escuridão, veloz como um cavalo em disparada. Dentro de 10 minutos, acompanhado de outro lobo, chegava ao dique, farejando a casa dos castores. Nada encontraram, naturalmente. Teria sido horrível para os castores e as crianças se não tivesse começado a nevar, pois os rastros estariam visíveis e quase certamente teriam sido apanhados antes de chegar à caverna. Enquanto isso, o anão castigava as renas. E Edmundo, passando por debaixo do arco, penetraram na escuridão. A feiticeira e o Edmundo, passando por debaixo do arco, penetraram na escuridão gelada. Eles saíram do castelo. Para Edmundo, que nem tinha casaco, foi uma viagem horrorosa. 15 minutos depois já estava todo coberto de neve. Desistiu até de sacudi-la, pois não adiantava nada. E sentia-se tão cansado, estava molhado até os ossos, como se sentia desgraçado. A feiticeira não tinha a intenção de torná-lo rei. Via agora a burrice que fora tentar convencer a si mesmo de que ela era uma boa pessoa e que tinha razão. Naquele momento, daria tudo para estar com os outros, até com Pedro. Só tinha um consolo, pensar que tudo não passava de um sonho e que podia acordar de um momento para o outro. À medida que as horas corriam, tudo acabou mesmo por lhe parecer um sonho. Seria preciso muitas páginas para descrever essa viagem, mas vou dar um grande salto e passar para o momento em que a neve parou, e eles deslizavam com a luz do dia. Foram seguindo sempre num silêncio apenas cortado pelo chiar da neve e pelo estalar dos arreios. De repente a feiticeira exclamou: "O que é aquilo? Parem!" E então pararam. Edmundo aguardou ansioso que ela falasse em almoço, mas era outra coisa. A pouca distância, debaixo de uma árvore, estava um grupinho alegre, do qual faziam parte um esquilo, com a mulher e os filhos, 2 sátiros, um anão e uma velha raposa, todos sentados em banquinhos em volta de uma mesa. Edmundo não conseguiu distinguir a comida, mas o cheiro era uma delícia e pareceu ver decorações próprias da época de Natal. E não chegou a ter muita certeza se viu ou não algo parecido com um pudim de passas. Quando o trenó parou, a raposa, que era a mais velha entre os presentes, tinha acabado de levantar-se e erguia uma taça na pata dianteira, preparando-se para dizer algumas palavras. Mas logo que os membros do grupo viram o trenó parar, compreenderam quem ia nele. A alegria sumiu. O esquilo pai deteve o garfo a meio da boca. O sátiro parou o garfo já dentro da boca. E os esquilinhos começaram a berrar de medo. "Que audácia é essa?" perguntou a feiticeira. Sem obter resposta. "Falem, seus vermes! Ou preferem que o anão lhes abra o bico na ponta do chicote? Que esganação é essa? Onde é que foram arranjar esses enfeites? E esse pudim de passas?" "Perdão, majestade", disse a raposa. "São presentes que recebemos. Se sua majestade permite, beba saúde. Quem deu tudo isso?" falou a feiticeira. Foi o São Nicolau", gaguejou a raposa. "Quem?" rugiu a feiticeira, saltando do trenó e chegando perto dos pobres animais apavorados. "Mas ele não esteve aqui? Não pode ter estado aqui. Como se atreve?
Se for mentira, está perdoada. Um dos esquilos perdeu então a cabeça e inteiramente. Teve aqui, sim, senhora. E tascava a colher de madeira na mesa. Edmundo viu a feiticeira morder os lábios com tanta força que uma manchinha de sangue pintou sua face pálida. Depois ela levantou a vara mágica. Oh não, por favor, implorou Edmundo. Mas mal disse isso, onde pouco antes estivera aquela turminha alegre, via-se agora estátuas de bichos. Um deles com um garfo de pedra a meio caminho da boca. Sentados todos em torno de uma mesa de pedra, sobre a qual estavam colocados pratos de pedra e um pudim feito da mesmíssima pedra. E você, disse a feiticeira, dando em Edmundo uma bofetada, que o deixou tonto. Aprenda a não pedir misericórdia para espiões e traidores. Vamos. Edmundo, pela primeira vez desde que essa história começou, sentiu pena de alguém que não fosse ele mesmo. Pareceu-lhe tão dignas de dó aquelas figuras de pedra sentadas ali, entre ano e sai ano, dias de silêncio, noites de escuridão, até que o musgo as cobrisse e os séculos as desfizessem em pó. Puseram-se a correr novamente, e então Edmundo reparou que a neve era muito mais úmida que na noite anterior. Reparou também que sentia muito menos frio e que um pouco de nevoeiro ia se formando. O trenó já não deslizava com tanta rapidez. Pensou a princípio que as renas estivessem cansadas, mas logo compreendeu a verdadeira razão. O trenó balançava, sacudido por solavancos, como se estivesse a bater em pedras. E por mais que o anão chicoteasse as renas, elas avançavam cada vez mais lentamente. Ao mesmo tempo, havia um ruído estranho em torno, mas o barulho da corrida e os tropeções e os gritos do anão não permitiam que Edmundo percebesse o que era. Até que, de repente, o trenó ficou enterrado e não andou mais. Foi um momento de silêncio. E no silêncio o menino pôde prestar atenção ao ruído. Era um som estranho, agradável. No fim das contas, não era assim tão estranho. Tinha ouvido aquilo antes, mas não sabia dizer onde. Lembrou-se de repente. Era barulho de água corrente. Por toda parte, invisíveis, corriam fios de água, cochichando, conversando, cantando, borbulhando e até ruindo. Distante. E o coração de Edmundo deu um pulo, mesmo sem saber o motivo, quando ele verificou que não havia mais geada. Gotejava os ramos. Ao examinar atentamente uma árvore, viu desprender-se dela uma pesada crosta de neve. Era a primeira vez desde que entrara em Nárnia que via o tronco de um abeto, que é uma espécie de árvore. Não teve mais tempo de observar, porque a feiticeira gritou: "Não fique aí parado de boca aberta, seu paspalhão! Ajude-me!" Então a neve começou a derreter, né? A neve que estava em cima das árvores, das plantas, parou de nevar. E os rios, que também estavam todos congelados, agora estão correndo. Edmundo teve de obedecer. Pulou para a neve, que era uma lama líquida, e começou a ajudar o anão a puxar o trenó do buraco lamacento. Conseguiram por fim. O anão, tratando cruelmente as renas, fez com que avançassem um pouco mais. A neve agora derretia-se para valer. Tapetes de relva começavam a surgir por todas as direções. Relva é graminha, tá? Matinho. Se você nunca viu um mundo de neve por tanto tempo como Edmundo, não poderá compreender o alívio que eram aquelas manchas verdes depois das grandes e brancas solidões. Mas o trenó parou de novo. "Não há nada a fazer", exclamou o anão. "Não podemos continuar de trenó com a neve derretendo." "Então vamos a pé", disse a feiticeira. "Não conseguiremos apanhá-los", resmungou o anão. Estão muito na frente." "É o meu conselheiro ou o meu escravo?" perguntou ela. "É uma ordem. Amarre as mãos do debilóide humano nas costas e segure a ponta da corda. Pegue o chicote e solte as renas. Elas hão de achar o caminho para casa."
O anão então obedeceu. Edmundo foi forçado a andar com rapidez que as pernas lhe permitiam. Com as mãos amarradas para trás, escorregava na neve derretida, na lama, na relva úmida, e cada vez que isso acontecia, o anão soltava uma imprecação. Imprecação, é tipo... ele tá brigando, né? Às vezes acompanhado de uma chicotada. Atrás a feiticeira ia repetindo, mais depressa, mais depressa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu acho que o Edmundo não tá parecendo muito um príncipe, né? Os tapetes relvados iam aumentando e as extensões nevadas diminuíam. De minuto a minuto, outras árvores decidiam sacudir os seus ramos alvos de neve. Alvo significa branco aqui, tá? Não é alvo de tiro-alvo, é alvo de uma coisa muito clara. Não tardou que, para onde quer que olhasse, em vez de vultos brancos, surgisse o verde escuro dos abetos e os ramos negros e espinhosos dos carvalhos, das faias e dos olmos. Depois, o nevoeiro de branco passou a dourado, até desaparecer por completo. Deliciosos raios de sol projetavam-se sobre a floresta, enquanto lá no alto o céu azul olhava para eles entre as copas das árvores. Coisas maravilhosas foram acontecendo. Numa clareira de plátamos prateados, o chão estava todo coberto de florzinhas amarelas. O ruído das águas cada vez mais forte. Ali perto passava um riacho. Do outro lado desabrochavam narcisos. Ó, vocês podem pesquisar o que é um narciso para vocês verem a flor. Deixe as flores de lado, repreendeu o anão, vendo que Edmundo virava a cabeça toda hora, e deu um puxão perverso na corda. Mas Edmundo continuava vendo. Botões de açafrão cresciam em torno de uma velha árvore, em tons de ouro, púrpura e branco. E chegou uma música ainda mais deliciosa que o murmúrio das águas. Empoleirado num ramo, um passarinho começou a chilear. O outro respondeu mais adiante, e como se fosse um sinal, ouviram-se trinos e gorjeios por toda parte, e todos começaram a cantar ao mesmo tempo. Em poucos minutos, o bosque ressoava com a música da passarada. Eram passarinhos por todos os cantos, pousando nas margens, levantando voo para o céu, perseguindo uns aos outros, discutindo e alisando as penas com os bicos. Mais depressa, dizia a feiticeira. O céu estava todo azul, só que, de vez em quando, umas nuvens brancas passavam apressadas. Nas grandes clareiras, havia malmiqueres. A brisa leve atirava gotas de orvalho dos ramos oscilantes. Oscilantes quer dizer que ficam assim balançando no rosto de Edmundo. As árvores voltavam à vida, algumas vestidas de verde, outras cobertas de dourado. Uma abelha atravessou o caminho zumbindo. Quase não saiu. Isso não é um degelo, disse o anão, parando de repente. É a própria primavera. E agora, que vamos fazer? O seu inverno está sendo destruído, majestade. Não há dúvida alguma, só pode ser obra de Aslan. Se alguém mencionar esse nome de novo, morre imediatamente, esbravejou a feiticeira. E aqui tá mostrando as florzinhas, ó. E esse é o fim do nosso capítulo. O nosso próximo capítulo é a primeira Batalha de Pedro. Ah, esse capítulo é legal. Eu gosto dele. Então eu espero vocês para o nosso próximo capítulo, tá? Beijo, até mais!